Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 12. Livro de Atos, capítulo de número 12. Nós vamos ler até o versículo número 17. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a quatro escoltas e 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre e nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que eles se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Amém, queridos? Esse texto nos lembra que Deus, ele tem um cuidado especial com alguns líderes da igreja. Ele tem um cuidado especial com aqueles que ele tem um propósito, com quem está
direcionando a vida para que o seu reino possa ser divulgado, possa ser ampliado por esta pessoa como instrumento nas mãos do Senhor. Nós estamos aqui num momento de batalha espiritual. A gente percebe que havia uma grande perseguição na igreja. Se a gente for recuar um pouco os capítulos, a gente vai perceber isso. Houve uma dispersão ali em Jerusalém, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Então estava havendo uma perseguição por parte dos religiosos, dos judeus, contra o povo de Cristo. E agora a perseguição se amplia, porque passa-se também uma perseguição política. Herodes queria agradar o povo, e a forma que ele encontrou para agradar este povo foi perseguir a igreja. E aqui o texto diz que ele mandou prender alguns da igreja, colocar na prisão para maltratar. Mas não satisfeito, ele pegou e mandou prender Tiago. Tiago foi executado. Nós não sabemos, porque não tem como a gente explicar por que Deus permitiu que Tiago, um dos apóstolos, aqui é Tiago, irmão de João, e era um daqueles que fazia parte do convívio mais íntimo de Jesus, por que Deus permitiu que ele fosse executado? Porque logo depois, quando Herodes manda executar Tiago, a gente lê no texto de que o povo ficou satisfeito com a morte de Tiago. E aí Herodes disse assim: bom, então esse é o caminho. Esse é o caminho para eu ter ganhos políticos com o povo, porque eu queria agradar esse povo. E eu vou então prender Pedro e mandar executar Pedro também. E foi o que ele fez. Ele mandou prender Pedro, só que estava no período da Páscoa. E nesse período da Páscoa não podia haver, havia lá uma lei que não podia fazer essas execuções. Então ele mandou prender e disse assim: olha, o Pedro fica aí preso, e logo que terminar a Páscoa, eu levo para julgamento e mando executar. Só que aconteceu que a gente percebe aqui, pela história, na véspera dele levar Pedro a ser julgado, Deus agiu, libertando ali a pessoa de Pedro. Queridos, nós queremos pensar um pouco exatamente nessa história, sobre, muitas vezes nós passamos também por momentos difíceis, não é? Perseguições, nós passamos por momentos em que muitas vezes nós não vislumbramos uma saída das situações que nós encontramos, não é? Muitas vezes nós estamos em situação desesperadora na nossa vida, e a gente perde o nosso equilíbrio emocional, a nossa calma, nós passamos a ficar angustiados, né? A gente fica cheio de ansiedade, às vezes a gente fica reclamando daquele momento da nossa vida. O que a gente percebe é que aqueles homens que andaram com Jesus na história, e a gente percebe aqui, que Pedro, mesmo sabendo que ia ser executado, ele tinha paz no coração. Ele tinha paz suficiente ali no coração, porque ele estava dormindo. O anjo encontra ele dormindo, tranquilamente dormindo. E ele então não estava angustiado, ele não estava ansioso da hora de chegar a sua morte, ele não estava reclamando, né? Ele estava dormindo, confiando no Senhor. Então o que eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre essa história é exatamente sobre como a gente deve agir em situações como essa, como Deus, Ele é provedor, como Deus é cuidadoso, como Deus intervém na história para que a gente possa sair dessas situações, a gente não ficar preocupado, angustiado, ansioso,
em situações como essa, de perigo, de risco, mas ali esperando, confiante na ação de Deus, na nossa vida e na nossa história. E essa história aqui, ela é muito assim, forte para nós quando nós lemos. Eu quero pensar sobre isso. Sobre isso que nós estamos vendo aqui. Tá? Por quê? Porque aqui foi um ataque do inimigo. A gente sabe que a igreja, ela vive sob ataque. Ela usa pessoas. O inimigo usa pessoas. O inimigo usa circunstâncias. Aqui estava usando a pessoa de Herodes. Herodes era um instrumento do diabo para poder fazer com que a igreja não crescesse, a igreja não anunciasse ali a pessoa de Cristo. Então essa perseguição era uma perseguição dessa luta espiritual que estava havendo. O diabo ele começa a usar pessoas, circunstâncias para poder acossar, né, a igreja e fazer com que a gente tenha medo, né, comece a desistir da nossa caminhada, comece a diminuir o movimento da igreja. Foi assim, então, ele fez com a igreja começando a maltratar pela pessoa de Herodes, matou Tiago para espantar realmente as pessoas, e Pedro, o líder da igreja naquela época. Então nós vivemos esses momentos assim. Nós vivemos momentos em que o inimigo, ele usa, né, pessoas para destruir a igreja, né, de Cristo. O inimigo, ele é mestre em colocar dúvidas na cabeça da gente, colocar pessoas que começam a falar coisas que nos desviam do caminho do Senhor. Né? Vocês pensam, por exemplo, ali Adão e Eva estavam tão bem no jardim do Éden. De repente o inimigo foi lá para encher, né, a cabeça de Eva de coisas. Ele então começou, ela acreditou naquelas mentiras, né, de Satanás, e acabaram então comendo o fruto, né, enganando ali a Eva e Adão. Né? Quando ele atacou Jó, essa era também a sua intenção. Né? Era a intenção de que queria mostrar de que realmente a pessoa podia negar Jesus, que a pessoa podia murmurar contra Deus, né? E assim ele vai atacando as pessoas para poder destruir a caminhada da igreja. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelo medo, nós nos deixamos levar pela preocupação, pela angústia, pela ansiedade que muitas vezes nós passamos. Então o que eu quero pensar com vocês? A primeira coisa é que as estratégias do mal para vencer os crentes são muito fortes diante das situações, principalmente nos dias de hoje. O mal, como eu falei aqui, está personificado na pessoa de quem? De Herodes. Então, Herodes é que estava sendo o instrumento do diabo para poder destruir a igreja. Vocês vejam que não apenas Herodes, mas as pessoas, os judeus, que estavam perseguindo também a igreja. Agora é interessante, irmãos, quando a gente pensa nessa questão do mal, é como o mal, ela consegue atrair as pessoas muito mais do que o bem. Né? O ser humano ele é muito mais atraído pelo mal do que pelo bem. Ora, quando ele mandou matar Tiago, executar Tiago, é que as pessoas fizeram? Se alegraram, não é? Houve alegria no coração por uma coisa feita ali, né, pelo inimigo. Mataram a pessoa e as pessoas começaram a ficar alegres com a morte de Tiago. Eu conheço tive muitos amigos ao longo da minha história, né, já tenho 70 anos, de pessoas que faziam amizades, péssimas amizades. E eu fico pensando na história deles. Quando eu estava pensando sobre isso, como eles eram atraídos, né, pelas coisas ruins, né, pelas maneiras dos outros se comportarem, maneira dos outros falarem, né, como os outros agiam, e as pessoas achavam bonito aquilo que eles faziam e queriam ser amigos daquelas pessoas. Então nós temos uma natureza humana, e nós somos atraídos pelo mal. Né? Nós somos atraídos
nós estamos às vezes muito bem na igreja, nós estamos nos congregando, né, fazendo parte da igreja, servindo na igreja. De repente a gente faz uma amizade, né, a gente se relaciona com pessoas, e a gente então começa a ser influenciado por essas pessoas, e a gente passa depois a odiar até às vezes aquilo que fazia na igreja, achar sem sentido. Eu falei na classe ontem, da IBD, que eu estava falando sobre jovens adolescentes, e quando a gente conversa com um jovem hoje, aqueles que se afastam da igreja, e a gente começa a conversar com eles: por que você saiu da igreja? Né? Por que você não volta? E as pessoas dizem assim: pastor, eu não vejo sentido nenhum estar na igreja. Qual é o sentido de estar na igreja? Ou seja, o sentido da vida modifica a partir do momento em que você é atraído por outras coisas no mundo, né? Pelas pessoas do mundo. Então aquelas pessoas passam a ter um valor muito maior para você do que a sua relação com Deus. Começa-se a entender que a relação com Deus é um prejuízo para a sua vida, é um atraso para a sua vida. Então é melhor você fazer aquilo que o mundo lhe apresenta como algo que é bom para você, do que você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Isso se chama atração do mal. Quando eu vi isso aqui, que eu disse que as pessoas, né, e os judeus estavam alegres com a morte de Tiago, eu pensei assim: rapaz, a humanidade realmente ela é atraída pelo mal. E é uma pena. Eu olhei aqui a igreja hoje, por isso que eu perguntei: é feriado hoje? Tiraram férias de Deus? Porque eu tenho certeza, irmãos, que as pessoas que não vieram hoje, eu não vou dizer falar no modo geral, porque tem pessoas que têm problemas, né? Problemas de saúde, não é isso? Outros problemas de natureza. Mas existe uma parte que não está aqui, que foram atraídos por outras coisas, né, que não foram coisas que realmente impeditivas a saúde e outras para estarem aqui. É isso? É a atração pelo mal. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui é a facilidade com que nós nos deixamos ser atraídos, né, pelo mal. Então, agora, ao mesmo tempo que existe essa movimentação do mal para destruir a igreja, existe uma reação da igreja em relação a esta tentativa do inimigo de destruir a igreja. E qual é a reação da igreja, irmãos? Quando Herodes mandou matar a Tiago, prender a pessoa da igreja, matar Tiago, prender Pedro, o que a igreja fez? A igreja começou a orar. Eu não sei se tem algumas versões, mas diz que orava incessantemente. Eu não sei se tem alguma versão, né? Tem versão assim, incessantemente. Essa palavra significa dizer que era o limite, né? Que você chega, é um termo usado para o limite, é um termo usado dentro do contexto da saúde, é o limite onde o seu músculo aguenta segurar uma força. Para vocês terem ideia, então, a igreja orava incessantemente. A igreja orava sem cessar, de uma forma em que estavam ali empenhados realmente em colocar diante de Deus a situação de Pedro. Então houve uma reação contrária à ação do mal. Então vejam, irmãos, enquanto nós estamos aqui reclamando das pessoas que não vêm, ou que estão envolvidas em outras coisas, né, nós precisamos realmente o que fazer? Ter uma atitude, uma reação contra a ação do inimigo da igreja. E só existe uma forma, porque aqui o que estava acontecendo? Deus mandou a igreja orar. Por quê? Você pode dizer assim: não, a igreja podia ter ido lá, né, e ter arrombado a porta da cadeia, tirado o Pedro de lá, né, feito um assalto à cadeia. Não tinha como, irmãos.
Pedro estava preso numa prisão de segurança máxima. Se você for pensar hoje, é uma prisão de segurança máxima. Ele estava com uma escolta de 4 pessoas, se revezando de 4 em 4, e 2 delas, eles não só botaram lá dentro e fecharam a porta, não. Botaram 2, um do lado, outro do outro, acorrentado nas mãos dos soldados. Se Pedrinho quisesse ir no banheiro, tinha que ir com 2 soldados do lado. Agora quem ia desatar a cinta do Pedrinho? Prisão de segurança máxima. Como é que você vai lá, né, soltar um homem desse? Não solta. E ele disse assim, Deus disse assim para a igreja: comece a orar. A arma que nós temos contra a ação do mal, a ação do mal contra a igreja, irmãos, é a oração. Nós precisamos começar a orar incessantemente contra essa ação do inimigo que tenta destruir a igreja do Senhor. Foi o que foi feito aqui. Deus, então, começou a dizer assim: olha, começa a orar, porque o inimigo vai ser vencido pela oração. Vai ser vencido pela oração. E é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo essa guerra espiritual. E eu chamo a igreja para orar. Eu convoco a igreja para orar. Quarta-feira, às vezes até menos, irmãos. Tem quarta-feira aqui que chega um bocado de gente. Até quarta-feira que dá mais de 20 pessoas. Né? Eu até tirei foto. Da próxima vez, irmãos, eu vou até trazer uma vela escondida no meu bolso. Tá certo? Porque da próxima vez eu vou acender uma velinha. Quando tiver mais de 20 pessoas, eu acendo a vela. Alegria, né? 20 pessoas na igreja como a nossa, e se alegrar porque 20 pessoas estavam conosco aqui orando. Irmão, a gente não tem uma arma mais poderosa para vencer a ação do inimigo que a oração. Não tem. Então o que nós estamos precisando fazer, que é, irmãos, Deus manda fazer, que é, irmãos, orar. Certo? Nós precisamos orar. E aí o Senhor, Ele levanta a sua igreja, né, para cuidar dos seus. A primeira coisa é orar. E Deus então levantou a igreja de Jerusalém para orar contra Pedro, né, esse é o cuidado que a igreja tem com os nossos membros. Porque orar é uma relação com Deus, mas orar ao mesmo tempo é dizer que a igreja se importa com essas pessoas que estão sendo alcançadas pelo mal. Se você não ora por elas, você não tem, essa pessoa não tem a menor importância para você. A pessoa falta um dia, falta 2 dias, você está orando por essa pessoa. A gente ora muito, a gente põe ali no grupo da oração, no grupo da Elohim, intercessão. Aí quando alguém adoece, joga no grupo. Né? Quando alguém está passando um problema, joga no grupo. Mas ninguém coloca no grupo aqueles que estão faltando na igreja. Ninguém coloca no grupo quando a gente sabe que um jovem, em vez de estar aqui na igreja, está no shopping, passeio. Ninguém coloca no grupo nossos membros, em vez de estarem aqui, pode estar em alguma festa, em algum outro canto aí, se divertindo. Ninguém coloca. Significa dizer que essas pessoas, né, que você, quando elas vêm na igreja, é uma alegria, né? Abraça, senti tanto a sua falta. Sentiu não, irmão. Isso aí é farisaísmo. Você não sentiu falta não. Se você estivesse sentindo falta do seu irmão, você orava por ele todo dia. Porque isso demonstra que essa pessoa tem importância para você. Tá? Essa pessoa tem importância para você. Então a igreja, ela orava incessantemente e colocava diante de Deus a situação de Pedro,
intercedia pela vida de Pedro, porque Pedro era importante para eles. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ação de graça. Colocar diante de Deus a nossa preocupação pelos nossos irmãos que estão faltosos na igreja. Eu estou falando faltosos porque é o que eu estou vendo aqui. Mas os doentes, os faltosos, né, todas essas pessoas, irmãos, são importantes para nós porque são parte do nosso corpo. Nós somos o corpo. Não é isso? Nós somos o corpo. E se essa pessoa não está, é parte do nosso corpo que não está conosco. Vejam o texto que está, Tiago 5, versículo 16. Por que a igreja estava orando? Porque ela sabia que Pedro estava preso. Não é isso? Por que a gente deve orar pelos irmãos faltosos? Porque eles sabem que está faltando. Não é isso? Então, quando a gente está com problema, a gente tem que tornar isso conhecido à igreja. A gente ora por você que está com problema, quando a gente coloca lá no grupo de intercessão, você coloca que está com problema, a gente ora. A gente só ora porque você comunicou que você estava com problema. Não é isso? Então o que a gente precisa fazer? Sabe que a pessoa está faltando, sabe que a pessoa está com problema, quando a gente sabe, a gente tem que tomar uma atitude. E qual é a atitude? Oração. Tá? Então vocês que estão presentes, estão passando por uma dificuldade, depois vão dizer assim, rapaz, ninguém se importou com o meu problema. Eu não sabia. Então Tiago diz assim, que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros. Quando ele fala isso, ele está dizendo que a gente tem que comunicar uns aos outros aquilo que está passando conosco. Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então a gente tem que tornar conhecido. Todas as vezes que a igreja tem conhecimento de alguma coisa está acontecendo com um irmão, com um congregado da sua igreja, ela tem por obrigação orar por essas pessoas. Agora tem que se tornar conhecido. Oraram por Pedro, porque estavam sabendo que Pedro estava onde? Preso. Eles estavam orando por Pedro. Você vai orar pelo seu irmão, lá sei onde ele está. Você sabe que ele não está. Você não precisa saber onde ele está, porque você sabe que ele não está, onde deveria estar. Então orem pelo seu irmão. Essa é a reação da igreja. Tá? Ela faz aquilo que está ao seu alcance. E o que estava ao alcance naquele momento em que Pedro estava preso era o quê? Oração. Foi isso que Deus mandou fazer. Tá? Então nós precisamos reagir a essa ação do inimigo que tenta roubar, matar, destruir aqueles que fazem parte do nosso mundo. E aí o Senhor vai agir. O Senhor poderia agir sem as nossas orações? Claro, poderia. Né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E Deus, Ele responde a oração da igreja. A igreja estava reunida, toda a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, né? E ali estavam orando, e Deus, então, enquanto eles estavam orando, Deus agiu em resposta às orações, né? Porque esse era o propósito de Deus. Então o que é que Deus fez? Impressionante a ação do Senhor. Pedro estava acorrentado, guardado por 4 escoltas e 4 soldados cada um. Então, para os homens, seria impossível uma reação humana libertar o apóstolo. Mas para Deus não existe impossível. O papel do homem foi orar. O papel de Deus é fazer aquilo que o homem não pode fazer. E Deus, então,
providenciou a soltura de Pedro. Tudo começa na própria prisão. Ele foi preso no período de Páscoa. Então a primeira coisa que Deus usou foi o tempo. Porque Tiago não teve esse tempo. Tiago foi preso e foi executado logo em seguida. Quando Pedro foi preso, estava na Páscoa. Então Herodes não poderia fazer nada naquele período. O que ele fez? Ele teve que esperar. O tempo da espera, eu vejo aqui como duas coisas importantes que Deus providenciou. Primeiro foi o tempo de oração da igreja. A igreja teve tempo de orar. O Tiago não teve. A segunda foi a aprovação de Pedro naquele período ali. Porque não é fácil, irmãos. Você está preso, sabendo que você vai morrer no dia seguinte, né? E você está num momento como esse, o que é que você faz? Começa a chorar, não é? Começa a se desesperar, não é isso? Pedro estava sendo provado. Eu não sei quantos dias, possivelmente a semana, né? Porque a festa era a semana. E os pães asmos, né? Então, uma semana. E ele estava ali. Vou morrer hoje, vou morrer amanhã, vou morrer hoje. Mas Pedro, o que ele fez? Dormiu. A confiança no Senhor é tão grande, irmãos. O saber para onde você vai, se você morrer, é algo que dá uma tranquilidade muito grande para aquele que está morrendo em Cristo. É diferente daquele que não sabe para onde vai quando morrer. Você vai fechar os olhos. A gente percebe em termos de católicos, por exemplo, de outras religiões, as pessoas desesperadas que vão morrer. Você vai no hospital. Quando a gente vai no hospital visitar pessoas, a gente vê o choro, a tristeza, a dor. Não você entra no quarto de um crente, é totalmente diferente. Quando você entra no quarto de um crente, irmãos, é tranquilo, orando, falando da Bíblia, né, falando. Então, é diferente. Se eu sei que eu fechar os olhos, Paulo dizia assim: rapaz, não sei se é melhor eu morrer ou ficar. Porque se eu morrer, eu vou para o braço do Pai. Se eu ficar, eu vou trabalhar com o Pai, vou trazer mais gente para Cristo. Então ele dizia assim: eu não sei o que é melhor. Paulo, na véspera de ser degolado, né, ali em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele vai falar sobre, né, eu combati o bom combate, guardei a fé, estava muito tranquilo, né, estou em libação, estou indo, né, para o encontro com o Pai, receber a coroa da vida. Olha aí, é diferente. Pedro, eu penso assim, naquele momento ali, Deus deu tempo para ele ser provado. E eu fico pensando assim, irmãos, eu acho que ele estava declamando, por isso que eu li aqui o Salmo 91. Eu acho que Pedro estava declamando o Salmo 91 naquela hora. E ali, né, tranquilamente, ele estava dormindo, esperando. Né, esperando. Ele sabia que a igreja estava orando por ele. Então ele tranquilamente passou pela provação. Irmãos, olha, quando você estiver em situação como essa, não se desespere. Coloquem a vida de vocês diante do altar de Deus. Confiem nele. E mais ele fala. Se é dele levar a gente, glória, né? Iremos ao encontro com ele. Se não for, ele vai dar um jeito para a gente sair daquela situação. Porque da mesma forma, diz ali Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, que da mesma forma como ele dá a tribulação, ele dá a saída também. Então a gente precisa confiar. Não é momento de se desesperar. É momento de confiar no Senhor. Com a paz do coração, com muita tranquilidade, enfrentar a situação da própria vida. Adiantava Pedro se desesperar? Adiantava ele gritar e chorar? Adiantava ele chutar as paredes da prisão? Deus disse que a gente não pode acrescentar o povo
o nosso caminho. Então é esperar no Senhor. Não é? Nós vamos ali tranquilamente esperar no Senhor. Então a primeira coisa que Deus usou aqui foi o quê? O tempo. Né? Tempo para a igreja orar, tempo de provação. Né? E Pedro foi aprovado pelo Senhor. E eu tenho certeza que se ele gritasse, se desesperasse, chorasse, ele estaria degolado depois da Páscoa. Pode ter certeza disso. Outra coisa que Deus usou então, Deus mandou um anjo. Se o homem não pode fazer, o anjo pode. E o anjo foi até a cadeia, iluminou aquela cadeia toda, tinha 4 guardas ali, iluminou a cadeia toda. Chegou lá, Pedro dormindo. Acorda, mano. E ele assim, meio que sonhando, né? Ele achava que estava sonhando. Ora, te veste aí, bota o cinto, bota a capa e vamos, me segue. Quando ele acordou, o que aconteceu? As cadeias se abrindo, né? As correntes aqui se abriram e caíram no chão. Os guardas nem viram, nem sentiram. Aí levantou-se e foi andando. Passou pelos guardas, sem ser visto. Chegou no portão de ferro para alcançar a rua, da rua e ir embora. E às vezes, irmãos, nós estamos assim, tão perto do portão se abrir. Nós estamos numa situação, né? Tão perto do portão se abrir, a gente está desesperado. O portão se abrir, ansioso, o portão se abrir. E Pedro não, tranquilamente, foi lá e a porta se abriu, irmãos, automaticamente. O poder de Deus. Quando a gente não pode, irmãos, Deus pode. Quando a gente não sabe o que fazer, Deus mostra o que fazer. Deus manda um anjo, né, para nos libertar. Por isso é que Pedro estava tão tranquilo. Né? Eu acho que ele pensava igual a Paulo, né? Se eu morrer, eu vou para o braço do Pai, mas se eu ficar, né, Deus vai dar um jeito aqui. E deu. Então é isso, irmãos, confiar no poder de Deus. Né? Estar tranquilo, coração tranquilo, em paz. Seja qual for a situação que você estiver enfrentando na sua vida, ou que vai enfrentar na sua vida, esteja com o coração em paz. Deus usou em primeiro lugar o quê? O tempo. Depois ele mandou o quê? O anjo. O seu missionário, mensageiro, para chegar ali e fazer aquilo que deveria ser feito para libertar. Né? Então tudo isso aconteceu sem que os guardas vissem. E além de enviar um anjo, Deus realizou um grande milagre, né, de ele passar por tudo aquilo, abrir as portas da cadeia, tirar as correntes de forma milagrosa, né, e ali libertar a pessoa. Agora, interessante que ele fez tudo isso e a ficha só caiu quando ele chegou lá fora. Quando ele chegou lá fora, que o anjo disse assim: tchau, você já está solto, vou embora, a cumprir a minha missão. Né? Quando ele foi embora, ele disse assim: rapaz, o negócio é real. Eu não estava sonhando, não, é real. Né? Aí ele sai e ele vai. Ele sabia que a igreja estava em oração. Ele vai exatamente para o local onde a igreja estava orando, naquele horário, vai de madrugada, quase de manhãzinha, a igreja a noite toda orando por ele, percebendo. Ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos. E ele chega lá, ele bate na porta, né, e a Ruth, quando ele vê a voz de Pedro, sai fica tão alegre que ele esquece até de abrir a porta para o Pedro entrar, sai correndo. O povo está lá orando. Aí está lá orando e diz: senhor, o Pedro está lá fora. Que é isso, menino? Está doido, é? Não, está lá fora, vai ver, né? É o anjo dele. Agora imagine, irmãos, como é que Deus respondeu uma oração como essa. Porque eu tenho certeza, irmãos, que a oração é uma oração de fé. Né? Ninguém fica vários dias orando, intercedendo pela vida do outro, sem acreditar que Deus faria. Né? Então eu acredito que ali a igreja estava orando confiante, com fé, né? E que Deus ia agir. Só que foi um baque, foi uma surpresa tão grande. Eu acho que eles não esperavam,
né? Que Deus tivesse feito esse milagre assim todo, que eles ficaram assim atordoados igual a Pedro. E é verdade, né? E aí eles foram lá e conferiram a situação. É Pedro mesmo. Se abraçaram, Pedro contou toda a história. E diz assim: agora avisa Tiago passa a assumir, né, a coordenação lá do colegiado apostólico, e ele sai para as missões. E essa é a história. Uma história que nós precisamos refletir um pouco mais sobre as nossas atitudes diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas lutas. Porque o que o inimigo quer, irmãos, é que a gente se desespere. O inimigo quer destruir a igreja do Senhor. E para destruir a igreja do Senhor, ele vai destruindo um a um. Porque o que Herodes estava fazendo? Pegava um que estava na cadeia, pegava outro que não estava matado. Né? Foi isso que aconteceu. Então o inimigo vai pegando um a um, vai pegando um a um. Tá? E a gente, como igreja, a gente tem que orar para essas pessoas. Se a gente está enfrentando problemas, lutas, é ter paz no coração. Mas acima de tudo, irmãos, nós precisamos nos importar com os irmãos da nossa igreja. Amém, queridos? Vamos orar?